Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula número 6 e vamos continuar no assunto temperamento mais caráter. Olhando agora uma parte dentro desse assunto com o subtítulo de temperamentos transformados por Deus. Veja bem, quando eu tenho um temperamento transformado por Deus, eu tenho um caráter definido. E esse caráter, ele vem do alto. É um caráter em que Deus me molda para ser um homem, um servo dele, com a qual eu consiga, com o caráter que ele desenvolveu em mim, transmitir a palavra de Deus, cumprir a missão a qual nos foi colocada, que é ide e pregai o evangelho por toda criatura. Então, nós vamos ver alguns exemplos de homens de fé da Bíblia, em que Deus não mudou o seu temperamento, mas Deus lapidou e Deus fortaleceu aquilo em que eles eram fracos em seus temperamentos. A partir daí, eles foram incluídos na galeria dos homens da fé de Hebreus. Por quê? Porque o seu caráter foi juntamente com o seu temperamento modificado por Deus para a sua glória. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aí um pouco do que eu falei. Pastor Paulo Rogério falando de Boston. Então, está aí a aula número 6. Nós vamos continuar no assunto temperamento mais caráter. Agora, olhando alguns servos da Bíblia. E a formação da personalidade humana, aula número 6. Temperamentos transformados por Deus. Olha, vou deixar aqui na primeira página aqui um teste grátis de temperamento. Se você quer saber aí qual é o temperamento predominante em você, entra nesse site. Agora, eu quero lembrar o seguinte, esse site é apenas uma referência, através de algumas perguntas que você vai responder, do temperamento predominante na sua pessoa. Então, dependendo do que você responder, é que ele vai te indicar qual o temperamento predominante. Ok? Então, pode surgir dúvidas, pode ser que você marque alguma questão errada. Então, se você realmente quer ter uma definição de qual é o temperamento predominante em você e quais outros que também fazem parte, é melhor procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, um psicopedagogo, ok? E em que ele vai aprofundar no assunto e vai realmente te dar um diagnóstico de quais os temperamentos que você tem, ok? Mas fica aí a dica, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, se eu tenho que ter uma transformação no meu temperamento, eu tenho que ter realmente uma mudança no meu temperamento, que isso tem me trazido a não ser um bom servo de Deus, eu tenho que me pegar nesse versículo de Paulo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. A partir de agora, Cristo é o meu Senhor. Cristo é o cabeça, porque agora eu faço parte da igreja, eu sou a noiva. Então, a partir de agora, tudo se fez novo. E tem que começar com o meu temperamento, com o meu caráter, para que eu seja uma personalidade diante da sociedade onde eu vivo, que seja uma carta lida por todos, seja sal da terra e luz do mundo, porque Cristo fez tudo novo na minha vida. Então, eu vou passar alguns personagens bíblicos em que Deus teve que trabalhar o seu temperamento e, consequentemente, o seu caráter, para que a personalidade deles fizessem diferença no mundo em que eles estavam, na cultura em que eles estavam inseridos, e que ali eles fossem luz e mostrassem a Cristo, mostrassem que eles eram pessoas transformadas por Deus. Bom, você sabia que Paulo era colérico? Estudando a vida de Paulo, né, psicólogos cristãos, todos os personagens aqui foram estudados por psicólogos cristãos, eles chegaram a conclusão. Então, Paulo era um homem colérico. E recordando, a principal qualidade do colérico é a força de vontade, que faz dele uma pessoa enérgica, eficiente, resoluta e um líder cheio de audácia e otimismo. Paulo foi um portador desse temperamento notável. O livro de Atos e suas cartas nos revelam. Paulo abriu o evangelho para o mundo daquela época. Não ficou confinado em Jerusalém ou nas redondezas, mas abriu para a Grécia e abriu para a Europa. Nós vemos que ele fez 3 viagens missionárias, escreveu diversas cartas às igrejas. Então, ele foi portador desse temperamento colérico. E dentro desse temperamento colérico, ele escreveu as cartas. Apesar desse caráter ativo, prático, dinâmico, corajoso, Paulo, antes de conhecer a Jesus e receber o Espírito Santo, demonstrou-se um homem cruel, zangado, hostil, amargurado, insensível, astucioso e prepotente. Não foi ele que foi transformado no caminho de Damasco? O que Paulo iria fazer? Iria até Damasco, perseguir, prender e, quem sabe, até matar os cristãos. Mas, no meio do caminho, ele foi transformado através desse versículo que nós lemos. Ele foi feito uma nova criatura. E esse Paulo, cruel, zangado, hostil e amargurado, ele foi transformado. Ele continuou sendo colérico, mas agora colérico para a glória de Deus. Não é? Se vocês lerem a morte de Estevão, Paulo estava presente, e as roupas de Estevão foram depositadas a seus pés. Ele presenciou, não interviu. E ainda, vamos dizer, guardou as roupas de Estevão. Né? E ele mesmo testifica de si, né? Nós vemos isso em 1 Timóteo 1, de 12 a 16. Porém, o enchimento diário que Paulo recebia através do Espírito Santo, as suas próprias falhas que ele entregava a Deus, falando que aquilo que ele queria fazer de bom, ele não fazia, mas, ao contrário, aquilo que ele não queria fazer, que era o mal, aquilo estava nele por causa da semente do pecado, ele entrega essas falhas a Deus. Ele ora a Deus pedindo que o curasse do seu problema, do seu espinho na carne. E o Senhor Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
né? E com essa resposta, depois de 3 orações, ele prosseguiu. Filipenses diz que ele podia tudo aquilo que nele fortalece. Ele já tinha passado fome, ele já tinha passado fartura. Mas, independente da situação, ele cria naquilo que tudo o fortalecia. Um Paulo colérico transformado por Deus. Não é? E essa transformação vinda de Deus fez ele escrever no livro, na sua carta de Gálatas, eu quero ler isso, na sua carta de Gálatas, no capítulo 5, do 16 ao 22, Paulo diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, e em espírito, andemos também em espírito. Temperamento transformado. Um colérico dominado por Deus para fazer a sua obra. Abraão era fleumático. Ele foi chamado de o pai da fé. Né? Então, todas as qualidades do fleumático estavam presentes na vida do fiel servo Abraão. Ele era pacífico, prático e bem-humorado. Ele era leal, calmo e eficiente. Ele era cumpridor dos seus deveres, conservador em seus princípios. Aí todas essas citações que você pode ler depois. Deus o provou em todas as suas promessas, mas ele permaneceu firme na fé. Dele disse Deus, eu o tenho conhecido. Irmãos, eu paro para pensar aqui, eu o tenho conhecido. Será que Deus pode falar isso de nós? Eu o tenho conhecido. Como está nosso temperamento? Independente de qual seja, estou falando do fleumático, mas aqui, independente de qual seja. Nós temos sido conhecidos por Deus pela nossa personalidade, pelo nosso temperamento e pelo nosso caráter. Porque nós temos defeitos, nós estamos vendo aí, ó. Todavia, ele apresentava também os defeitos desse tipo de temperamento. Mas com o crescimento da sua vida espiritual e submissão a Deus, ele assumiu suas posições e foi liberto da incredulidade, do medo e fortalecido na fé. Então, isso é possível. Basta nós nos atentarmos ao crescimento da nossa vida espiritual. Crente não fica parado, ou ele está andando para trás, ou ele está andando para frente. É importante que nós andemos para frente, que nós crescemos, né, na nossa vida espiritual, cresçamos na nossa vida espiritual. Tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus. Né? E olha, apesar do seu temperamento, né, que era fleumático,
o seu direcionamento a Deus, fez um dos maiores homens que já viveu sobre a face da terra. E Deus o chamou o pai da fé, dentro do seu temperamento fleumático, transformado e lapidado por Deus. Abraão morreu fleumático, mas morreu transformado e lapidado por um Deus que tudo pode e tudo quer fazer para o seu servo. Moisés era melancólico, não é? Muitos personagens da Bíblia demonstraram possuir esse temperamento melancólico, mas o mais destacado dele foi Moisés. Moisés era talentoso, era abnegado, era perfeccionista, é tanto que Deus lhe deu essa qualidade para lhe dar os detalhes da lei, da justiça divina e do tabernáculo. E nós vemos ali, vamos pegar o tabernáculo, as medidas certinhas de todos os objetos que fariam parte do tabernáculo, de como seria o tabernáculo, né? As divisões do tabernáculo. Por quê? Porque Moisés tinha essa qualidade. Ele era perfeccionista, ele era abnegado. Construiu um tabernáculo no meio de um deserto, né? Ele era leal. Os livros da lei, né, revelam isso, a sua lealdade para com Deus, e extremamente dedicado. Porém, Moisés sofria de um grande mal, que era o complexo de inferioridade, que trazia, né, isso à tona, todas as suas fraquezas, as fraquezas do melancólico, né? Moisés pediu para que Abraão intercedesse por ele. Ele era homem de fala dura, ele não conseguia falar, quer dizer, ele tinha esse complexo, não é? O Senhor falou, não, é você que vai se apresentar a Faraó. Não é? E ele teve que cumprir devido a ser um homem abnegado, um homem leal e extremamente dedicado. Né? Muitas vezes ele se deixou envolver pela ira, né? Nós temos a questão das águas que se tornaram amargas, e pela depressão. Olha, para você ver, interessante, né? Leia direito Números 11, de 11 a 15, não é? Mas nem por isso o Senhor o deixou à parte, e nem por isso ele deixou o Senhor à parte, né? O seu encontro com o Senhor no Monte Horebe e a frequente busca da sua face, é tanto que quando ele desceu do Monte Sinai, né, o seu rosto resplandecia que ninguém poderia vê-lo. Ali havia a parte da glória de Deus no rosto de Moisés. Era um homem que falava com Deus face a face. Ele foi o único homem que viu a glória de Deus, e mesmo assim, pelas costas, Deus permitiu. Mas Deus, para que ele não fosse destruído, colocou a sua mão para proteger. E Deus passou por trás. A glória de Deus passou por trás. E ele, caído por terra, ele presenciou toda a glória de Deus. Um homem de Deus que conversou face a face com Deus e intercedia pelo povo. Né? Era um homem cheio do Espírito Santo, um líder destemido, e Deus o chamou de o homem mais manso da terra. Imagina Deus me chamar e falar assim, Paulo, eu posso te chamar de o homem mais manso da terra. Olha, irmãos, eu vou ter que remar muito, mas remar muito. Tá? Para tentar chegar aos pés de Moisés. E Deus o classificou assim. Então, essas qualidades se destacaram.
E ele foi o grande legislador de Israel. E até hoje, o respeito por Moisés, dentro daquela nação de Israel, é de um profeta. É de um homem usado por Deus. Moisés era melancólico, mas dentro desse temperamento, Deus o transformou e o fez um dos maiores homens da Bíblia. Pedro. Pedro era sanguíneo. Aí todo mundo já sabia, né? Pedro sanguíneo, é só ler a história de Pedro. E realmente ele se mostra assim. O sanguíneo tem um sangue quente, é isso mesmo, sanguíneo. As falas de Pedro estavam justamente no calor do seu coração. Aí você depois volta lá e vê as qualidades do sanguíneo e as partes negativas. Aí você vai entender o que é falar no calor do seu coração. Ele exibia calor, ele era impulsivo nas suas emoções, ele era dinâmico. Né? Nós vemos na ressurreição de Jesus, né? As mulheres estavam ali e tudo, Pedro chegou correndo, entrou no sepulcro e logo já viu as vestes de Jesus na cabeceira do sepulcro. Então, ele já entrou igual um vento, né? Igual um furacão, né? Ação dinâmica, impulsividade. Ninguém foi tão falante, tão vibrante, tão decisivo como Pedro. Amava ao Senhor intensamente e era o seu companheiro de todas as horas. Demonstrava publicamente as suas emoções para com o Senhor. Era desinibido e sincero, comunicativo, sempre respondia com entusiasmo as emoções do seu coração, submetendo suas fraquezas ao Senhor. E era cheio do Espírito Santo, porque Deus o fortaleceu. Pedro, perante aquele sinédrio, né, sendo interrogado junto com João, ele disse, olha, importa mais adorar a Deus do que aos homens. Aquele mesmo Pedro que negou, indeciso, negou a Jesus 3 vezes. Mas quando o galo cantou, ele chorou amargamente. Não é? Sanguíneo. Não é? Mas agora, diante do sinédrio, ele diz, olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ali nas escadarias do templo, logo no início do livro de Atos, ele vira para aquele coxo e diz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te digo, levanta-te e anda. O que ele tinha o Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha compreendido. E nós vemos que a Bíblia diz que o Senhor o encontrou secretamente. Nós não sabemos o que foi falado nesse encontro entre Pedro e Jesus. Mas nós sabemos que depois desse encontro entre Jesus e Pedro, Pedro foi um homem que tomou outras atitudes, mesmo sanguíneo, continuando sanguíneo, mas transformado. Né? E nós, lendo o livro de Atos, né, nós vamos ver ali os seus efeitos, que foram sobrepujados, quer dizer, foram superados pelas qualidades, que se realçam em poder nas palavras. Constância, coragem, sabedoria, alegria, humildade, amor, amabilidade, fé, paciência e liderança. Ele escreve tudo isso na sua primeira carta. Lá nós vemos um Pedro transformado por Deus. Nós vemos um Pedro em que o seu temperamento foi transformado por Deus. E eu vou te dizer o seguinte, a transformação de um sanguíneo, ela não é tão fácil pelas suas características, mas não é impossível aos olhos de Deus. E não é impossível aquele que quer realmente ter uma comunhão completa com Cristo e sua igreja. Aí nós vamos ver o seguinte, gente.
Mateus 10, de 2 a 5, mostra lá os 12 apóstolos. Não, quer dizer, desculpa, aqui, os 12 discípulos. Nós vamos ver aqui o seguinte, que diante das suas atitudes, pelo menos registradas na Bíblia, registrados na história da igreja, nós vamos ver o seguinte, veja bem, Deus trabalha com todos os temperamentos. Para Deus, todos são importantes. Para Deus, todos são seus filhos. Para Deus, todos são importantes e precisam, dentro dos seus temperamentos, deixarem que Ele haja e transforme e nos faça homens e mulheres de Deus, com um relacionamento perfeito, com um relacionamento realmente vindo do coração com Ele e com o seu povo, que é a igreja. E, principalmente, amor às almas. Amor às almas que precisam se arrepender. Então, você está aí vendo, André, Bartolomeu, tá, todos, e nós vemos aí todos os temperamentos. Fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico, né? Nós vemos isso. E eu quero destacar João. Em Marcos 3, 16 e 17, nós vamos ler o seguinte. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui, Marcos 3, 16 e 17. Diz o seguinte, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Então, Pedro, a partir de aqui, Simão foi chamado de Pedro. E olha bem, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, quer dizer que 2 irmãos, Tiago e João eram irmãos, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Uau! Jesus não negou para os seus discípulos o que eles eram e o que eles precisavam ser mudados. João foi chamado de o filho do trovão. Tiago, filho de Zebedeu, foi chamado de filho do trovão. Então, nós vemos que um era colérico, o outro era sanguíneo, mas eu quero me apegar a Pedro. Pedro foi chamado de filho do trovão, quer dizer, era uma explosão só, era barulhento. Aí nós vemos a vida de João transcorrendo. Aí nós vamos ler as cartas de João. Aí vem João, filhinhos, amados. Gente, que temperamento transformado. De filho do trovão para a mansidão. João escreveu o Apocalipse, lhe foi revelado por Jesus o Apocalipse. E ele transcreveu toda a glória e os acontecimentos finais. O filho do trovão se transformou num colérico dominado por Deus. Num colérico que tinha a humildade e a mansidão de falar com a igreja. Só Deus pode transformar o nosso temperamento. E nós devemos buscar transformar o nosso temperamento para que possamos mostrar a glória de Deus sobre a face da terra. Mostrar que Deus é o Deus do impossível. Ele pode transformar e nos fazer pessoas, independente do temperamento que nós temos, pessoas que possam amar e transmitir a sua palavra a esse mundo perdido que precisa de salvação. Próxima aula, nós vamos falar sobre
o nosso chamado. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe. Paz a todos. Tchau, tchau.